em ciências farmacêuticas. Esse seminário vai ficar, então, salvo no YouTube. Para quem não conseguir assistir agora, pode assistir, então, num segundo momento, tá? Então, o Dr. Pedro Guimarães tem pós-doutorado em Massachusetts, pelo MIT, tem doutorado em Química pelo Departamento de Química da Universidade Federal de Minas, mestrado em Inovação Farmacêutica pelo Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, é graduado em Farmácia e atualmente é professor adjunto, então, no Departamento de Fisiologia e Biofísica do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, e trabalha, principalmente desenvolvendo pesquisas em nanodispositivos de liberação controlada, alvo específicos para tecidos tumorais e sistema cardiovascular. Então, muito obrigada, doutor Pedro, por ter aceitado o nosso convite, Estamos aqui ansiosos para te escutar e saber um pouco mais também da tua pesquisa, da tua linha de pesquisa. E deixamos, então, as perguntas, os questionamentos para o final, da apresentação. E os alunos que quiserem podem deixar, então, as perguntas no chat e também, se quiserem abrir o microfone, ou a câmera no final para perguntar, também fiquem bem à vontade. Vou passar, então, a palavra para o doutor Pedro e qualquer coisa pode também me chamar que eu fico de olho aqui. Obrigada, Pedro. Legal, muito obrigado aí pela introdução. Agradeço aí ao programa de pós-graduação pelo kit. Muito feliz pela lembrança e pela oportunidade de compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito aqui no laboratório, no Departamento de Fisiologia e Biofísica. Espero que vocês estejam vendo minha apresentação, se não, por favor, só me deem um toque. E hoje eu vou falar um pouquinho, vocês vão ver que é bem amplo, o trabalho aqui, mas eu vou focar em algumas dessas linhas de pesquisa. E o título ele continua amplo, mas vocês vão ver que, à medida que eu for falando, eu vou tentar concentrar mais na parte de nanopartículas lipídicas. Tá? Mas, basicamente, hoje eu vou trazer aqui para vocês o que nós temos feito, que consiste em desenvolvimento tanto de nanosistemas como biomateriais para aplicação biomédica. Bom, o nosso laboratório é o LabNano, Laboratório de Biofísica de Sistemas Nanoestruturados. Eu divido esse laboratório com o professor Frederico Fresar, e basicamente a pergunta fundamental da nossa pesquisa consiste em como que a estrutura química e de nanosistemas e biomateriais eles podem afetar a entrega e também o efeito aí de fármacos e biomoléculas em diferentes tecidos e células. Então, se vocês observarem bem, basicamente o nosso trabalho ele é como se fosse uma relação estrutura, atividade, biodistribuição de nanosistemas e biomateriais, para a gente identificar aí formulações e também esses materiais mais alvos seletivos e mais biocompatíveis. Bom, dentro da nossa linha de pesquisa, a gente tem trabalhado bastante com a parte de nanopartículas lipídicas e poliméricas, mas também trabalhamos em outras linhas, por exemplo, o desenvolvimento aí de complexos supramoleculares, pensando aí na entrega aí de pequenas moléculas e também peptídeos, proteínas. Na parte aí de nanofibras, tanto por eletrospinning como blow spinning, e também a parte que estamos aí em andamento, que é a parte de bioimpressão 3D, onde basicamente o nosso foco tem sido no desenvolvimento aí de biotintas, novos scaffolds, hidrogéis, mais biocompatíveis para o crescimento de células. Então, hoje, eu vou focar mais na parte de nanopartículas lipídicas e poliméricas e, mais especificamente, no uso dessas nanoestruturas, tá? Para entrega de ácidos nucleicos. E aí, mais para o final, eu falo um pouquinho da parte dos complexos supramoleculares, das nanofibras e também da bioimpressão. Bom, e por que eu trago primeiro essa parte aí dos ácidos nucleicos, mais pelo potencial terapêutico, se a gente for ver hoje, dentro da terapia aí genética, algumas das plataformas mais interessantes que a gente tem hoje, ela está focada no RNA mensageiro, além disso, esses RNAs aí que eu estou falando de interferência, como exemplo aí os Small Interfering RNAs, os sRNA ou os microRNA,
basicamente eles podem silenciar a expressão de um gene específico, né? Então, de uma maneira simples, esse RNA interferente ele vai se ligar em um RNA mensageiro de uma sequência específica e vai inibir aí a expressão de uma determinada proteína. Bom, essa estratégia ela pode ser interessante para silenciar, né, a expressão de genes que estão envolvidos, por exemplo, na progressão de tumores. Não é? Então, haja vista, né, os prêmios Nobel, o Andrew File e o Craig Mello, que descobriram, né, os RNAs de interferência, e na Lecture de 2006 já falavam, né, que a grande dificuldade seria entregar esses sRNA dentro da célula, né, para exercer esse efeito. Nós estamos falando aí de macromoléculas. Bom, e de modo oposto, a gente pode pensar aí na indução. Agora, modular a expressão de um gene, não agora de forma negativa, mas de forma positiva, que é basicamente a administração aí de um RNA mensageiro que codifica para uma proteína específica, ou mesmo um DNA, né, um plasmídio, que de forma indireta, né, vai produzir aí um RNA mensageiro para a produção aí de uma proteína específica. Então, esse tipo de estratégia ele pode ser interessante, né, para uma terapia de reposição de proteínas. Né, um indivíduo que tem uma deficiência numa proteína específica, então você pode induzir a expressão dessa proteína. Bom, e aí dentro do contexto, né, das vacinas aí de ácidos nucleicos, e aí eu chamo a atenção principalmente para as vacinas de RNA, né, que foram as vacinas aí as primeiras aprovadas, né, que foram da BioNTech, juntamente com a Pfizer e da Moderna, né, que são vacinas de RNA. Então, basicamente, essas vacinas a gente também está introduzindo na célula um RNA mensageiro, né? Só que agora para produzir uma proteína que seu corpo nunca fez antes, que é o que a gente chama de antígeno, né? Então, basicamente, esse RNA mensageiro dessas vacinas, ele codifica para uma proteína específica do vírus, né? Proteína spike, e essa proteína, então, esse antígeno vai ser produzido, né, e apresentado aí para o sistema imune para o sistema reagir no sentido de nos auxiliar aí a responder contra infecções futuras ou formas graves da infecção. Não é? Bom, mas vejam que o uso de ácidos nucleicos, né, existem algumas limitações, né, do uso puro e simples do ácido nucleico. Isso está muito relacionado com a questão das barreiras biológicas. Por quê? Porque os ácidos nucleicos eles são rapidamente degradados por endonucleases no sistema biológico e eles são macromoléculas que vão ter dificuldades de atravessar a camada de carbono. A gente olha a ali, a gente sabe que ela tem potencial de repouso negativo, e esses ácidos nucleicos em grafite são casos negativos, né? O que mais tem dentro da célula. Né? E aí, nesse contexto, a estratégia redutada o absoluto de ácidos nucleicos na nanopartícula. E basicamente pode ser polimérica, né? Eu tenho um exemplo onde tem um camado uma partícula, tem energia e a gente usa RNAs diferentes, o RNA microRNA. Basicamente, o que essas nanoestruturas vão proteger esses nucleicos para degradação pelas nucleares. Pedro? Oi, Pedro? Tá me escutando? Vou ter que te interromper um pouquinho. Tá travando aqui pra gente a tua fala. Não. Tu quer entrar de novo? Só tá travando um pouquinho da imagem também. Ou desligar a tua câmera, talvez ajude. Pode ver. Fechando a câmera pode ser que ajude. Tá, eu vou ver se consegue. Melhora. Continua. Tá dando.
Continua cortando, Pedro. Posso pensar em entrar de novo, né? Se tu não te importar de sair e entrar de novo, a gente pode tentar. Tá. Obrigada. Pessoal que tá no chat, consegue me escutar bem? Não tá travando a minha fala, então foi a internet do Pedro mesmo. Tá, obrigada, pessoal. A gente só vai aguardar ele retornar. Pessoal. Oi? Eu acho que continua travando, Pedro. Pode ser a internet. Agora tá melhor? Tá um pouco melhor. Eu até fiz um teste para ver se não era eu aqui que estou transmitindo que estava com um sinal ruim, mas não, o pessoal tem me escutado bem. Provavelmente. Continua cortando. Posso dar uma sugestão, não é tão boa, mas talvez entrar pelo celular e só passar os slides por aqui, talvez. Deixa eu tentar aqui. Tá. Me permite compartilhar na minha tela? Pô. Oi, vou te permitir. Já te tornei apresentador. Nos dois. Aqui. Vai ficar. A apresentação vai ficar pelo computador, Pedro? Sim. Deixa eu só. Agora, melhor? Agora a gente te escuta melhor, só tá o som dos dois microfones ligados. Mas não tá cortando. Perfeito. Então vamos tentar aqui pelo celular. Se tiver ruim, deixa Tá eu... ótimo, tá ótimo pelo celular, Pedro. Ficou perfeito. Legal. Então vou compartilhar aqui de novo. Tá. Isso são os problemas da tecnologia, né? Já aconteceu comigo também. Mas vamos lá. Tá, a gente já tá vendo a tua apresentação, tá tudo certo por aqui. Então eu começo no inicial ou se já alguma coisa já... Eu acho que a primeira parte ela não travou. Os teus primeiros slides a gente conseguiu te ouvir bem. Foi a partir daqui que começou a travar. Legal. Tá bom. Basicamente que eu
separei aqui hoje para falar, né, de forma mais detalhada, tem relação com a entrega aí de ácidos nucleicos, e é importante chamar a atenção que a gente pode, né, ao usar esses ácidos nucleicos, a gente pode, na verdade, ter como estratégia modulação de expressão de forma positiva ou negativa, né? E aí eu falei que dentro da terapia genética, isso é uma das plataformas mais interessantes hoje em dia, né? Então, aqui eu trouxe como exemplo os RNAs de interferência, que são os sRNA ou os microRNA, que basicamente, de forma bem simples, né, essa sequência de RNA de interferência vai se ligar de forma específica ao RNA mensageiro e induzir a degradação desse RNA. Logo, a gente não vai ter a expressão, né, ou a produção de uma determinada proteína. Então, essa estratégia, como eu disse, ela pode ser interessante, por exemplo, no caso de genes que estão relacionados na progressão, né, e desenvolvimento de tumores. Né? Então, se a gente silencia esses genes, e eu vou mostrar isso mais à frente, eu espero que eu tenha uma redução na progressão de tumores. E foi exatamente isso, né, que os prêmios Nobel de Fisiologia e Medicina, Andrew Fire e Craig Mello, falaram, né, na sua lecture em 2006, né, que seria muito interessante o uso desses RNAs de interferência na terapia do câncer, mas o grande desafio seria como entregar esses ácidos nucleicos dentro das células. E aí, de forma, né, análoga e de forma oposta também, a gente pode agora utilizar de ácidos nucleicos que vão modular, e agora de forma positiva, a expressão de um gene. Então, basicamente, aqui eu trago o exemplo de um RNA mensageiro que pode ser introduzido, né, dentro da célula, e ele tem uma sequência específica para a produção de uma determinada proteína de interesse, né? Então, nesse caso, pode ser uma estratégia interessante para uma terapia de reposição de proteínas, né? No caso aí de um indivíduo que tem uma deficiência na produção de uma determinada proteína. Ou mesmo o uso aí de um plasmídio, né? Um DNA, que é só uma forma indireta de produzir mais RNA mensageiro. E aí o que eu disse, né? Dentro aí do que a gente tem visto hoje, que são as vacinas de ácidos nucleicos, né, a vacina de RNA, e aí eu falei um pouquinho das primeiras que foram aprovadas, que são as vacinas aí, da Moderna e da Pfizer, né, junto com a BioNTech, que basicamente são vacinas de RNA mensageiro, né? Então esse RNA mensageiro, ele entra dentro das células, né? Então essas células vão produzir agora uma proteína que seu corpo nunca fez antes, que é o que a gente chama de antígeno, né? E aí esse antígeno, né, vai ser mostrado aí para o sistema imune no sentido aí de nos auxiliar, né, a responder contra infecções futuras ou até mesmo formas graves dessa infecção. Então, basicamente, esse RNA mensageiro, né, das vacinas são RNAs que codificam para a proteína spike, né, do vírus, do SARS-CoV, para uma pequena parte desse vírus, né? No entanto, existem algumas barreiras biológicas para o uso aí desses ácidos nucleicos livres, né? Então, primeiro porque o ácido nucleico ele é facilmente degradado por endonucleases aí, em vivo, né? E segundo que eles são macromoléculas, né? E a gente sabe que macromoléculas não conseguem atravessar facilmente a bicamada lipídica, né? A membrana celular. E além disso, os ácidos nucleicos eles são carregados negativamente em pH fisiológico, o que gera uma repulsão com o potencial de repouso da célula, né, negativo também. Bom, então, basicamente a estratégia que tem se utilizado para entrega, né, e proteção desses ácidos nucleicos é o encapsulamento deles em nanopartículas lipídicas. E aqui eu trago exemplos, né, onde a gente tem aí ácidos nucleicos, aí DNA, dentro de nanopartículas, RNA mensageiro, né, e os RNAs de interferência. Então, basicamente, o que as nanopartículas vão fazer é proteger esses ácidos nucleicos contra degradação, né, das endonucleases, vão aumentar o tempo de circulação desses ácidos nucleicos e evitar também interações inespecíficas com proteínas plasmáticas e ainda vão promover a entrada desses ácidos nucleicos dentro da célula, né, para serem então liberados para a maquinaria aí de tradução ou mesmo transcrição e tradução, tá? E foi exatamente isso que as vacinas, né, da Moderna e da BioNTech
utilizaram, né, dessas estratégias. Então, as vacinas que a gente tem aí aprovadas de RNA, vacinas onde tem esse RNA dentro de nanopartículas lipídicas, não é? E aí só cabe chamar a atenção, né, que essa resposta rápida, né, o fato das vacinas de RNA terem sido as primeiras aprovadas, isso só foi possível devido aí a anos de trabalho, né, e dedicação de pesquisadores e laboratórios. Então tem muita ciência básica e acúmulo de conhecimento por trás, né? E aí eu chamo a atenção aí para a doutora Kathleen Caricó, que era colaboradora, né, junto com o Dr. Drew Weissman, da Universidade da Pensilvânia. Hoje a Caricó ela é a vice-presidente da BioNTech, que foi quem investigou, né, bastante, tem uma contribuição muito importante aí no uso de RNA mensageiro na terapia de doenças e desenvolvimento de vacinas, e também o professor Robert Langer, do MIT, que é um dos cofundadores da empresa Moderna, com quem eu fiz o meu pós-doc durante 4 anos, e eu pude ver de perto, né, o desenvolvimento aí dessas nanopartículas otimizadas para entrega aí de ácidos nucleicos nas células. E chamar a atenção também aí para o doutor Sahin e a doutora Oslin, que são os fundadores da BioNTech, né, a outra empresa que em parceria com a Pfizer tem também a vacina aprovada. E chamar a atenção que, muito embora, né, o que a gente tem visto são as vacinas de RNA aprovadas aí no mercado para a Covid, essas duas empresas elas têm no portfólio delas várias outras, né, terapias, né, ou vacinas de RNA mensageiro voltadas para diferentes aplicações, né, e doenças. Como, por exemplo, doenças autoimunes, né, Zika, entre outras. Bom, e aí nesse sentido que nós temos trabalhado no nosso laboratório, né? Então, basicamente, a gente trabalha com nanopartículas bem semelhantes a essas utilizadas aí pelas empresas, né? Onde, basicamente, a gente usa aí de lipídios ionizáveis, tá? Eu vou falar um pouquinho mais à frente em detalhes. E, basicamente, a preparação das nanopartículas lipídicas, ela é feita aí utilizando dispositivos microfluídicos. Então vejam que basicamente esse dispositivo ele consiste aí de 2 entradas e uma saída. Então você tem uma entrada aí para os ácidos nucleicos, outra entrada para os lipídios, aqui basicamente onde você tem a mistura, né, a nucleação e a formação das nanopartículas. Então aqui é uma foto do chip, né, do dispositivo que nós desenvolvemos aqui no laboratório, customizado, e aqui já é a microscopia eletrônica de transmissão das nossas nanopartículas. Basicamente, essa aqui são nanopartículas carregadas com DNA, e elas são em torno aí de 150 nanômetros, vejam aí pela escala, né, 100, 150 nanômetros. Bom, mas o grande desafio nosso, né, a gente sabe produzir as nanopartículas, sabemos sintetizar o RNA mensageiro, né, o DNA, com as sequências específicas. Mas muitas vezes a gente não sabe aí selecionar qual é a melhor nanopartícula para a entrega desse ácido nucleico dentro da célula. E a gente sabe que para fazer uma triagem de nanopartículas, não é, muitas vezes a gente in vitro sabe que esse ensaio ele não vai reproduzir todas as barreiras biológicas que a gente tem em vivo, né? E aí eu estou falando da presença de outras células circulantes, né? A formação aí de proteína corona com as nanopartículas, as próprias forças fisiológicas e até mesmo a observação aí de efeitos off-target fora do alvo. Então, nesse contexto que nós temos trabalhado hoje para essa triagem de nanopartículas é basicamente em sistemas em vivo, e a gente sabe que quando a gente está pensando em sistema em vivo para fazer triagem aí de dezenas, centenas de nanopartículas, isso acaba sendo inviável. Por quê? Porque a gente precisa aí de um número enorme de animais, não é? Então, basicamente, a nossa estratégia hoje é de utilizar aí códigos de barra de RNA mensageiro ou códigos de barra de DNA. Né? Então, basicamente, isso nos permite produzir aí dezenas, centenas de diferentes nanopartículas. Então, eu vario a estrutura dessas nanopartículas, de modo que em cada uma delas eu coloco um RNA mensageiro, um código de barra de RNA mensageiro ou um código de barra de DNA diferente. Né? Então, eu posso, basicamente,
misturar todas essas nanopartículas, fazer um pool delas e injetar em um único animal. E aí eu posso pensar isso em diferentes rotas de administração, né? E aí eu posso extrair esses tecidos desses animais e, por sequenciamento, né, profundo, deep sequencing, a gente pode encontrar quais foram as melhores formulações para um determinado órgão-alvo, né? E daí a gente partir para as aplicações de interesse, né? Então, aqui, basicamente, é um trabalho, esse é um exemplo aqui prático, em que a gente correlaciona a alta entrega de códigos de barra de RNA de diferentes formulações com a alta expressão de luciferase nesses tecidos, né, para validar a plataforma de identificação, por exemplo, né, de candidatos vacinais. Então, vejam aqui que a gente tem 16 formulações distintas, onde nós variamos a estrutura dessas nanopartículas, né? E aí nós identificamos, né, essa biodistribuição por deep sequencing. E, bom, e aí a pergunta era, a gente sabe qual é a melhor nanopartícula para o fígado, para o baço ou para o cérebro, mas a gente sabe que tem a maior biodistribuição para lá, mas de fato, né, significa que maior biodistribuição eu vou ter um maior efeito? Então, basicamente, o que nós pegamos foi, dentro desse perfil nanopartículas, né, com baixa entrega, com média entrega, com alta entrega, e colocamos lá dentro um RNA mensageiro que codifica para a luciferase, né? E aí, basicamente, após a injeção, a gente fez, né, a imagem de bioluminescência, utilizando o equipamento IVES, e a gente viu, né, conseguimos correlacionar que a nanopartícula, por exemplo, que tem maior biodistribuição para o fígado, é aquela que tem maior expressão de luciferase no fígado, né? Ao passo que aquela que tem uma baixa biodistribuição para o fígado tem uma baixa expressão de luciferase, né? E a gente viu que essa correlação era possível. Bom, e aí nesse sentido, né, validamos isso com RNA mensageiro, e aí basicamente a gente quis fazer o mesmo com o DNA, porque a gente sabe que o ácido nucleico ele modifica a estrutura espacial das nossas nanoestruturas. E a gente já viu isso nesse trabalho que nós publicamos em 2019, na Journal Control Release, que quando eu altero o ácido nucleico, o perfil de biodistribuição também muda. Então, basicamente, nós fizemos a mesma estratégia, só que agora usando códigos de barra de DNA. E aí nós fizemos uma triagem de 36 diferentes nanoformulações, né, carregando aí DNA. E um dos objetivos nossos também era para vacinas, né, tanto para vacina aí para Covid, como vacinas terapêuticas, que a gente tem trabalhado um pouco no laboratório. E isso por diferentes vias, né? Eu queria se a distribuição era afetada quando eu mudava também a rota de administração. Então a gente fez isso por via intranasal, intramuscular e intravenosa. Aqui são os alunos de doutorado e mestrado envolvidos aí no projeto, né? E aí com isso a gente conseguiu selecionar uma melhor formulação para ser usado, né, para a construção aí de um candidato vacinal para a Covid-19. Tá? Então, basicamente, aqui o que eu estou mostrando para vocês são nanopartículas carregadas aí com nanopartículas carregadas com DNA controle, né? Nanopartículas carregadas com a proteína S, nanopartículas carregadas com DNA que codifica para a proteína N, né, o nucleocapsídeo, e aqui basicamente são as microscopias eletrônicas de transmissão dessas nanoestruturas, né? Então veja que, diferentemente de lipossomas, né, que a gente consegue ver claramente essa bicamada lipídica, que você vê uma matriz mais sólida, né, das nanopartículas. Todos em torno aí de 150, 200 nanômetros. Então, basicamente, o que nós fizemos, né, após a validação aí dessas nanoestruturas, foi imunizar os animais, e nós imunizamos esses animais no mesmo esquema que a BioNTech usou. Então, a gente deu uma dose, né, o Prime, e depois de 21 dias a gente deu a segunda dose, aguardamos 15 dias, e aí sacrificamos os animais, coletamos o baço, e a gente desafiou esses esplenócitos, né, as células aí do basto, com as proteínas S e com as proteínas N, né?
E a gente tinha uma outra estratégia também, que era a associação, né, da nanopartícula, onde a gente tem um DNA que codifica para S e para N. E aí o que nós vimos, né, foi uma resposta antígeno específica, pós-imunização, mais significativa quando a gente tinha associação, né, a nanopartícula que carregava um DNA que codifica para S e N. Né? E a gente viu produção de interferon, tanto interferon gama, tanto por células T, né, CD8, como por células T, CD4. Tá? E basicamente hoje, né, eu não trouxe aqui os resultados, mas nós já mostramos, né, que na curva de sobrevida, né, que após a imunização desses animais, temos resultados aí de NB3 que a gente evita, né, a morte desses animais em relação aos controles. Tá? É um trabalho que está em processo aí de depósito de patente e publicação, por isso que eu não trouxe ainda esses dados. Mas, basicamente, aqui é um ensaio de neutralização. Então, o que nós fizemos também foi coletar o soro desses animais, e aí esse soro, nós desafiamos esses soros com a cepa original, né, o vírus aí de Wuhan, e também com a variante P1. Né? Então, vejam que, corroborando com os dados de resposta celular, a gente tem, né, um ensaio de neutralização, uma neutralização do vírus, principalmente para associação do DNA e S mais N. Né? Mostrando aí que essa estratégia é promissora. Né? Temos uma aí, formulação vacinal promissora para a Covid-19 e para as variantes, tá? Que é o que a gente tem analisado dentro do laboratório NB3. Aqui, pessoal, trago agora um outro caso, né? Então, mostrei para vocês aí já de RNA mensageiro, mostrei para vocês uma outra situação de DNA, e aqui eu trago uma outra estratégia que a gente tem usado, que são os RNAs de interferência. Né? Então, lembra, quando eu estou falando aí de RNA de interferência, basicamente eu estou modulando de forma negativa a expressão de um gene. Então, basicamente, nesse trabalho, né, o que a gente avaliou foi que CXCL12 modula a resposta imune cerebral durante a infecção por Zika. Então, tem um trabalho aí muito importante, eu acabei esquecendo de colocar a referência, mas ele demonstra que no cérebro desses animais, né, infectados aí por Zika, você tem um aumento significativo de CXCL12. Tá? E eu vou mostrar isso aí também no próximo slide. E, basicamente, a nossa hipótese era, bom, e se eu silenciar, né, a expressão de CXCL12 no cérebro desses animais? Eu vou diminuir ou melhorar, né, a resposta, ou diminuir a migração de células, né, inflamatórias, ou eu vou piorar, né, esse quadro. Então, basicamente, o que a gente fez foi avaliar, então, um infiltrado mieloide, linfóide, a produção de citocinas e também a integridade da barreira hematocefálica depois que nós silenciamos CXCL12. Então, basicamente, nós tratamos esse animal a cada 2 dias com as nanopartículas carregadas, né, com esse sRNA, que nós selecionamos essa formulação também através da estratégia aí de códigos de barra de RNA, né, e infectamos esse animal, né, com o vírus Zika. E, basicamente, o que nós observamos, né, então vejam aqui esse primeiro gráfico A, a gente mostra que no 5º dia, né, pós-infecção, você tem um aumento de CXCL12, né, no cérebro. E aqui são os animais tratados com um sRNA, né, controle, e um sRNA. Então, vejam que, na verdade, quando você silencia CXCL12 no cérebro, você tem uma redução aí da produção de interferon gama, né, e IL-17 por linfócito CD4 CD8. Né? Então, isso significa que se você tem aí uma menor produção de interferon gama, né, e IL-17, que recruta mais neutrófilo, né, significa dizer que você está combatendo menos o vírus, e isso pode, na verdade, agravar, né, a alta expressão de CXCL12, ela é importante para essa resposta no cérebro. E aqui a gente corrobora esses dados quando a gente viu, né, o aumento aí de uma citocina pró-inflamatória, que é o TNF, né, nos animais silenciados. Então, a gente viu
TNF aumentado em micróglia e células dendríticas nos animais onde nós silenciamos CXCL12. E isso ficou evidente no teste de comportamento, onde nós vimos que a força desses animais, né, elas diminuem aí de forma significativa. Tá? E aí chama atenção também, né, que os animais onde nós silenciamos, que é a barra aí cinza, clarinha, tiveram um aumento aí de carga viral, né, no cérebro. Então a gente está em andamento, né? Então um dos resultados que nós temos aí muito interessante é da integridade da barreira hematocefálica. Então nós mostramos isso para o ensaio de Evans, estamos tentando fazer isso agora também por microscopia intravital, e é uma estratégia aí bem interessante, mostrando a importância de CXCL12 na modulação dessa resposta aí, imune cerebral durante a infecção por Zika. Aqui eu trago um outro exemplo, que é de uma plataforma de nanopartículas lipídicas para expressão de CAR, né, anti-CD19 em linfócitos T. Então, eu não sei se todo mundo lembra, né, mas quando eu estou falando de imunoterapia usando CAR T-cells, né, células CAR T, basicamente CAR significa receptor antigênico quimérico, né? Eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar nessa notícia, né? Acho que, se eu não me engano, foi 2019, 2020, de um paciente que passou aí por várias terapias contra um linfoma, e nenhuma das terapias funcionou, né? E na USP de Ribeirão, né, em São Paulo, com pesquisadores, basicamente eles usaram essa imunoterapia, né? Então são células têm um receptor antigênico quimérico que basicamente um treinamento dos linfócitos para que eles reconheçam células CD19 positivas, que são essas células de linfoma, e vão induzir essas células à morte, né? E quando esse paciente foi tratado com essa estratégia, basicamente ele teve aí uma remissão do tumor, né? Infelizmente o paciente veio morrer um ano depois, né? Então não deu para a gente ver aí a longo prazo, né? Por um acidente, uma causa que não tem a ver com a terapia. Mas basicamente, quando eu estou falando da terapia CAR-T, né, ela consiste em remover, né, na leucoferese aí do sangue periférico. Então eu vou isolar os linfócitos T e eu vou manipular esses linfócitos T de modo a treiná-los para que eles reconheçam células tumorais, né? E aqui nesse caso, basicamente, o que é esse treinamento? O que consiste, né? Basicamente, você vai fazer com que esses linfócitos T agora eles expressem esse receptor antigênico quimérico, né? Então é uma via independente de MHC, né? Então esse receptor, ele vai basicamente, esse CAR, ele vai se ligar em células que são CD19 positivas. Bom, e aí eu tenho esse linfócito, então, que vai ter esse CAR, expressando esse CAR, a gente faz essa expansão in vitro e a gente faz essa infusão de volta aí no paciente para que esses linfócitos T encontrem essas células tumorais CD19 positivas e induzam essas células aí à morte. O grande problema que é basicamente isso aqui, né? Então, fora do corpo, a gente está falando de um processo de manipulação desse linfócito T e expansão, tá? Para depois a reintrodução no paciente. E dentro do corpo, basicamente, o que a gente espera é que esses linfócitos T expressando o CAR, eles encontrem essas células CD19 positivas e induzem elas aí à morte. O problema é que o que a gente tem hoje aprovado no mercado para terapia usando CAR T-cells são usando vetores virais, né, vírus. Então, basicamente, nós temos aí uma porque basicamente o que você tem aí é um CAR-T, né, uma célula T que vai sempre reconhecer células CD19 e induzir a morte. Então a gente tem um caso de um paciente aí que foi tratado, se eu não me engano, de linfoma, né, por pesquisadores da UPenn, e ele teve essa remissão total dos tumores. No entanto, esse paciente até hoje ele tem aplasia de células B. Então a gente sabe que a gente tem. Por quê? Porque células B expressam CD19. Né? Então esse é um dos grandes problemas da terapia usando vetores virais, porque nós não estamos falando de uma expressão transiente.
né? Estamos falando aí de uma coisa que vai perdurar. Então, toda célula CD19 positiva, mesmo que as normais que aparecem, os linfócitos vão lá e induzem essas células à morte. E, além disso, a gente tem outros problemas, né? Que é a neurotoxicidade, a tempestade de citocinas. Então, a nossa estratégia aqui no laboratório tem sido usar vetores não virais, são nanopartículas lipídicas, né? Carregadas aí com DNA ou com RNA mensageiro, que codifica para esse CAR. Né? Então, nós estamos manipulando a expressão aqui de CAR agora, só que de forma transiente, né? Só durante o tempo que o paciente precisa do tratamento. Bom, e aí a nossa primeira pergunta eu consigo primeiro, né, manipular esse linfócito T, fazer com que ele expresse o CAR? Então aqui foi a primeira coisa que nós fizemos, né, uma cultura de células, onde foi tratada aí com nanopartículas carregadas aí com um DNA que codifica para o CAR. Então vejam, aqui a gente tem o controle, né, são esses linfócitos sem transfecção, e aqui a gente tem aqui os linfócitos expressando o CAR. Né? Então, legal. Agora, a segunda pergunta era, bom, e se nós colocarmos esses linfócitos T, né, em uma cocultura com células CD19 positivas, será que eles vão ser ativados? Né? Que a ativação é importante para que esse efeito, né, antitumoral, a liberação aí de granzima, né, de perforinas, ela aconteça. Então, basicamente, nós usamos 2 marcadores de ativação, e aí principalmente CD69, né, e o PD1. Então, se vocês observarem aqui do lado, né, para uma das nanopartículas, é claro que nós fizemos isso para diversas nanopartículas, né, nós variamos as estruturas de muitas delas para ver qual a melhor para transfectar esse linfócito, e aí a gente viu que quando colocado em cocultura com RAG, a gente tinha ativação desses linfócitos T. Né? Isso fica mais evidente nesse slide, né, onde a gente mostra aí a ativação, né, principalmente pelo marcador CD69, de muitas dessas, de pelo menos 3 aí dessas nanopartículas que nós fizemos essa triagem. Bom, e aí nós selecionamos a melhor nanoformulação, e aí a gente queria ver o quê? Se de fato, né, esse linfócito T modificado agora por nanopartículas, ele induzia a morte de células CD19 positivas. Né? Então, aqui são as mortes específicas de células CD19 positivas, e aqui a gente vê, né, que essa melhor nanoformulação, ela induziu mais a morte de células CD19 positivas em relação ao controle. Claro que hoje a gente está fazendo isso com células de pacientes com LLA e LLC, né, de leucemia, isso em parceria com o professor Adriano, da Faculdade de Farmácia, que tem acesso aí às amostras desses pacientes. E a gente tem tido aí alguns resultados interessantes. Aqui é uma outra situação, pessoal, e aqui agora a gente está usando um RNA mensageiro, tá? Então é uma nanoformulação carregada com um RNA mensageiro para induzir aí morte de células tumorais no microambiente, tá? Usando, então, basicamente um RNA que codifica para um ligante indutor de apoptose de células tumorais, que é o TRAIL. Né? Então, a gente sabe que a proteína TRAIL, ela por si só já é seletiva, porque ela se liga, né, em receptores DR4 e DR5, que são receptores morte, que são superexpressos na superfície de células tumorais. Tá? Só que a proteína ela tem falhado, né, nos testes clínicos, principalmente ao fato da entrega, do baixo tempo de circulação. Então, a nossa estratégia é usar nanopartículas que carregam esse RNA que codifica para essa proteína. Bom, mas quando a gente pensa, né, em tumores sólidos, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de um sistema complexo, né, de um microambiente extremamente hostil, onde a gente tem compressão de vasos, né, vasos colapsados, uma matriz extracelular excessiva. Então, basicamente, a nossa estratégia foi, né, primeiro temos que normalizar essa vasculatura, né, para depois tratar isso com as nanopartículas carregadas com o RNA que codifica para TRAIL. Então, basicamente, o que nós fizemos foi induzir tumor, né, de câncer coloretal nesses animais. Aqui são tumores humanos, nós estamos trabalhando com animais imunossuprimidos, que são SCIT. É claro que a gente faz a humanização desses animais também com PBMC, porque a gente quer ver também a resposta imune no microambiente tumoral, mas eu vou focar mais na parte agora do tumor. Então,
a gente induz o tumor aí no flanco desses animais e a gente trata com esses normalizadores, ou seja, eu quero normalizar a vasculatura para ver se eu consigo abrir vias, caminhos para que minha nanopartícula atinja regiões mais profundas do tumor. Então, aqui, basicamente, é um experimento de perfusão sanguínea, usando Doppler. Então, aqui a gente tem um animal só com tumor, então aqui é a imagem do tumor do animal. E aqui é um animal quando a gente normaliza a vasculatura, né? Então, a gente usou 2 normalizadores diferentes. Então, vejam, né, que esse mapa de calor já mostra um aumento de perfusão sanguínea. Aqui a gente tem a injeção da nanopartícula sem a normalização, tá? Então vejam que aqui não tem aumento de perfusão, e aqui a gente tem a injeção, né, os grupos com injeção de nanopartícula após a normalização da vasculatura. Então, vejam, né, que os normalizadores, de fato, eles aumentam essa perfusão sanguínea. Bom, aí a pergunta era, será que essa normalização melhorou o efeito, né, dessa nanopartícula carregada com RNA? Sim. Né? Então, o que a gente mostra aqui são tumores. Então, vejam aqui nesse gráfico A, a gente tem aí nas 4 primeiras linhas, né, são grupos controles, né? Então, onde a gente ou só normalizou, ou não normalizou, ou tratou sem a normalização. E os 2 últimos, onde a gente vê uma redução significativa no tamanho dos tumores, que é onde nós normalizamos a vasculatura e depois tratamos com a nanopartícula aí carregada com treio. E aqui no canto direito, é só para mostrar, né, uma das estratégias da normalização, que é para reduzir essa deposição, né, excessiva aí de colágeno na matriz. Então, esse aqui é um experimento aí de imunofluorescência. Então, a gente tem muitos outros dados muito interessantes, principalmente na parte aí de humanização, mas pelo tempo aqui eu optei por mudar outras estratégias. E aqui, pessoal, uma outra abordagem que a gente tem utilizado são nanopartículas carregadas aí também para câncer, né? Agora com o sRNA para tratamento de mieloma múltiplo. Vou tomar uma água. Bom, então, mieloma múltiplo é um câncer hematológico incurável, né? E a gente tem trabalhos mostrando, né? E esse é um trabalho da Nature Medicine, de um dos colaboradores que está com a gente nessa proposta, que ele mostra que uma proteína, que é a ciclofilina A, né, ela serve como se fosse um solo fértil para a progressão dessas células de mieloma. Né? Então, se vocês observarem aqui no canto direito, a gente tem aqui a tíbia de um camundongo, né? E células de mieloma múltiplo, que são GFP positivas. Então, tudo que vocês veem aqui são essas células verdes, né, que estão dentro aí da medula, né, desses animais. Então, a nossa hipótese era, se essa proteína ela é importante para a progressão do tumor, e se nós silenciarmos essa proteína, será que vou reduzir a progressão, a proliferação dessas células? Né? Então, essa era a nossa hipótese. E para isso, a gente usou um sRNA para silenciamento dessa proteína. E aí vejam, né, que a nossa estratégia agora não era a célula tumoral, mas sim uma célula normal, né, que são as células endoteliais de medula óssea, que produzem essa proteína. Então, basicamente, o que nós fizemos foi validar, né, essa nanopartícula, pegamos, né, nanopartículas usando os códigos de barra de RNA, que eram mais seletivas para a medula óssea, ou células endoteliais de medula óssea, mostramos aí, né, uma dose-resposta no silenciamento dessa proteína, tanto por PCR como por blot, né, e aqui tanto intra como extracelular. E aí nós fizemos um ensaio de transuel, né, de transmigração. Então, basicamente, o que a gente tem aqui no canto superior direito, basicamente no transuel, nós cultivamos células endoteliais de medula óssea, né? Então, no grupo controle, nós não tratamos com nanopartícula, e no grupo tratado, nós silenciamos essa proteína. E aí, depois, a gente veio com as células de mieloma múltiplo, que são luciferases positivas, e adicionamos nessa parte superior do EL. E a gente queria ver qual o potencial de invasão, né, de infiltração dessas células de mieloma múltiplo na presença ou ausência aí do silenciamento. Então, vejam que após o silenciamento, né, nós reduzimos esse infiltrado aí de células tumorais. Tá? Então, esse é um trabalho que está submetido. E aí,
a gente queria validar isso em vivo. Então, basicamente, nós injetamos essas células de mieloma múltiplo, que são luciferases positivas nos animais, né? E tratamos esses animais com um fármaco antitumoral, que é o bortezomib, que é padrão, né, para o tratamento de mieloma múltiplo, as nanopartículas, e fizemos a associação das nanopartículas, né, para silenciar cyclophosphamide e do fármaco antitumoral, né? Então vejam que em comparação ao controle, né, isso aqui uma imagem representativa do dia 40 para todos os grupos, né? Então vejam que os animais controles precisaram ser, né, sacrificados no dia 40, porque a proliferação já estava, né, acometendo toda a parte de medula. Vejam aqui o skull, né, o fêmur dos animais, que afetava a mobilidade. Então esses animais, né, basicamente, se você observar na curva de sobrevida, foi em torno aí do dia 41, né? E aqui, quando você olha para os animais tratados com o antitumoral, você vê uma redução dessa progressão em relação ao controle, e dos tratados com as nanopartículas também uma redução, que é ainda mais significativa quando a gente associa, né, o silenciamento com o antitumoral. E isso fica evidente quando a gente olha para a curva de sobrevida, né, onde foi aumentada aí com o tratamento resultante aí dessa associação. Aqui é mais uma imunistoquímica mostrando, né, que, de fato, nós, em vivo, nós silenciamos, né, a expressão aí dessa proteína, e que é uma foto, uma imagem representativa de micro-CT, né, que é a mesma vértebra de um animal controle. Nós comparamos com a vértebra de um animal aí tratado com nanopartículas de antitumoral. Então vejam a preservação aí dos ossos, né, desses animais. Então esse é um trabalho que está submetido ainda. Esperamos aí, em breve ter algum resultado. Aqui, pessoal, é um outro caso, né, 7, que a gente publicou, que é basicamente nanopartículas lipídicas, também usando aí os lipídios ionizáveis, que eu falei desde o início, e agora para delivery aí de DNA em cardiomiócitos, tá? Então a gente sabe que cardiomiócitos são células muito difíceis de serem transfectadas, né? Tem vários trabalhos aí tentando otimizar a transfecção aí de cardiomiócitos. Então, basicamente, o que nós fizemos foi o quê? Foi uma triagem de nanopartículas, tá? Então, nós sintetizamos, né, produzimos aí diferentes formulações carregadas aí agora com DNA, que codifica para GFP, e avaliamos essa expressão de fluorescência em cardiomiócitos. Então, basicamente, aqui é o pocinho controle. Eu não sei se dá para ver claramente, mas tem um monte de pontinhos verdinhos, né? Cada linha aqui é uma nanopartícula diferente. Então, basicamente, a partir dessa triagem, a gente conseguiu identificar qual era aquela melhor formulação, né, que induzia aí a transfecção em cardiomiócitos. Aqui fica mais claro, né? Vejam aí essa expressão, e é claro que nós comparamos isso com controles positivos e negativos, né? E basicamente o que a gente queria ver se com essa melhor nanoformulação a gente conseguia induzir uma expressão de GFP no coração dos animais. Então, pensando aí em otimização aí dessas formulações futuras, né, onde a gente pode decorar a superfície para aumentar ainda mais a seletividade dela, né, para o coração, que ainda é um desafio, né? Embora a gente tenha visto uma expressão de GFP no coração dos animais tratados, a gente viu também uma alta expressão, né, de GFP, principalmente no fígado e baço desses animais, né? Então, o que nós estamos trabalhando agora é tentar aumentar essa seletividade para o tecido cardíaco, junto com a professora Silvia Gottmozin, né? E a gente queria mostrar também, né, devido a alguns relatos que tiveram aí das vacinas de RNA, levarem aí a quadros de miocardite, né, de infecção. Então, basicamente, nós mostramos aí que, pelo menos em uma administração, né, as nanopartículas não induziam, né, migração de células imunes ou citocinas pró-inflamatórias, né, no caso aí TNF-L6, e também aí o score inflamatório do tecido cardíaco, né, mostrando que elas são seguras.
Bom, então, pessoal, basicamente vocês viram, né, que nós estamos falando aí de plataformas, né, o uso aí de código de barra de RNA e de DNA, ele pode servir como plataforma para acelerar a triagem, né, em vivo aí, o desenho aí de diferentes nanopartículas para carregar tanto a RNA mensageiro, DNA, RNA interferente, e aí para diferentes aplicações, né, e pensando aí lá na ponta, que pode ser tanto para terapias aí de reposição de proteínas, para vacinas, para imunoterapia do câncer, reprogramação celular, temos um trabalho em colaboração importante também nessa parte, e também para a parte de edição genética, né? Temos trabalhado aí também com a veiculação tanto de Cas9, né? De RNA que codifica para Cas9, como também para RNAs guia, né? Então, rapidamente, vou só mostrar aqui, sei que eu estou passando um pouco aí do tempo, quando eu falei para vocês das nossas outras linhas, né, temos também trabalhado com complexos supramoleculares e principalmente para um fármaco que atua na via WNT, tá, que é uma via importante aí na terapia do câncer e também para outras condições, como o desenvolvimento aí de fibrose, hipertrofia, e basicamente que esse trabalho aqui nós publicamos ele em 2018, então basicamente o que nós fizemos foi desenvolver uma nova formulação para carregar um fármaco que está em fase clínica 2 pela Novartis. Tá? E basicamente o que nós mostramos foi um aumento da biodisponibilidade, esse é um fármaco que é administrado por via oral, e redução aí de efeitos adversos, tá? No trato gastrointestinal. E aí nós vimos que a via WNT, né, a desregulação, né, de fatores aí dessa via, ela pode levar a processos patológicos, como eu disse, né, na progressão de tumores, mas também para o desenvolvimento de fibrose. Né? Então, se vocês olharem aí, nós estamos falando de fibrose renal, fibrose pulmonar, né, fibrose hepática e fibrose cardíaca também. E fibrose da cavidade peritoneal. Então, nós temos hoje a aplicação desses nossos complexos em diferentes estratégias, né, implantes intraperitoneais, que a Ana acabou de defender o mestrado dela, temos um artigo aí submetido, a parte de asma aí com a Juliana, que foi fazer o pós-doc fora, tá em Colômbia, na parte aí do remodelamento do tecido cardíaco pós-infarto, que a gente sabe que um dos problemas é a fibrose, né, onde a Natália, aluna de doutorado, está trabalhando, e também a fibrose hepática, onde a gente está trabalhando aí com pesquisadores do Hospital das Clínicas. Aqui é basicamente só que o efeito dessa inibição, né, tem atuado em implantes intraperitoneais, esse é um trabalho que está submetido já, né, então, basicamente, um dos problemas de perda de função de implantes intraperitoneal está relacionado com a fibrose, né, o encapsulamento aí do implante e a perda de função dele, e aí, basicamente, quando a gente trata isso com o nosso complexo, você diminui basicamente tanto a inflamação, né, e a deposição de colágeno nesses implantes, né, que é o que a gente está mostrando aqui. Tá? Aqui é o score de fibrose. Né? Então, basicamente, esse é um trabalho que eu trouxe só da parte aí do implante intraperitoneal, que é o que a gente está mais avançado. E também temos aí, né, o Gabriel e a Vanessa trabalhando na parte aí de impressão 3D, no desenvolvimento aí de novos hidrogéis, né, scaffolds para crescimento de células. Né? Então, estamos trabalhando aí principalmente na parte aí, né, de scaffolds específicos para crescimento aí de células, né? Crescimento não, para cultura de células primárias de tecido cardíaco e também tecidos pulmonares. Tá? Esse é basicamente o nosso foco. E temos trabalhado também no desenvolvimento aí de nanofibras. Tá? E aí as nanofibras são aplicações diversas. Uma delas é para cicatrização de feridas, né? Que é o que a gente tem feito em colaboração com a professora Lucila. Tá? E como curativos também, principalmente em animais, né, com diabetes, tá? Feridas aí diabéticas. Então é isso, pessoal. Sei que meu tempo está no limite, né? Eu queria agradecer aí mais uma pelo convite, né? E também
dizer que esse trabalho ele só é possível porque é um grupo multidisciplinar, né? Claro que tem muitos professores envolvidos, né, nessas diferentes aí abordagens, e também a linha de frente, né, que são os alunos que estão executando, né, esses experimentos. E também as agências aí de fomento, né, que têm dado aí suporte para que a gente consiga alcançar aí esses resultados. E aqui a equipe que a gente tem hoje no laboratório, né, eu e o professor Fresar, uma equipe relativamente grande, né, de alunos de C, mestrandos, doutorandos e pós-docs. Então é isso. Agradeço mais uma vez e passo a palavra, né, para vocês, né, caso tenham perguntas, comentários. Pedro, muito obrigada pela tua palestra, pelo teu excelente seminário. Parabéns pelo trabalho desenvolvido. E, novamente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, vou deixar aberto aqui a palavra para quem quiser perguntar para o Pedro ou então mandar alguma mensagem aqui pelo chat. O pessoal está te elogiando muito aqui, dizendo que a palestra foi muito boa, ótima apresentação. Obrigado, espero não ter corrido tanto aí no final, né? Não, foi ótimo. É que aconteceu aquele momento ali de atrapalho, mas deu tudo certo. Foi muito bom. Então, se alguém tiver ainda alguma pergunta, alguma dúvida, pode colocar aqui. Guardar mais um pouquinho e aí a gente encerra. O pessoal está mandando um abraço para BH. Tem gente aqui assistindo que era daí. Ah, legal. E aqui o Alexandre está perguntando, Pedro, se tu poderia explicar melhor como funciona a plataforma para a produção das NPS. Sim. Basicamente, as nanopartículas que nós temos trabalhado, nós temos utilizado dispositivos microfluídicos para a preparação dessas nanopartículas. E especificamente na que nós trabalhamos, a gente usa aí os lipídios ionizáveis, né? Então, se você fizer um paralelo com as vacinas que a gente tem aí da Moderna e da Pfizer, todas essas vacinas também utilizam de lipídios ionizáveis. Qual que é a diferença desses lipídios para lipídios convencionais? Tá? É que eles são lipídios que não têm carga em pH fisiológico. Tá? Por quê? Porque a gente sabe se a nanopartícula for carregada positivamente ou negativamente, a probabilidade dela ser reconhecida pelo sistema mononuclear fagocitário e ser removida da circulação, ela é grande. Basicamente, qual que é a estratégia, né, quando a gente usa esses lipídios ionizáveis? É que eles são neutros em pH fisiológico. Mas quando essas nanopartículas elas entram dentro das células, são endocitadas, o endossoma ele tem um pH ligeiramente mais ácido. Né? Então, esse pH ligeiramente mais ácido, basicamente, ele torna essa partícula carregada positivamente. Tá? E isso está relacionado com o pKa desse lipídio ionizável que nós desenvolvemos. Né? Então, que de acordo com esse pH do endossoma, permite aí o influxo de cloreto de água e aí você tem a disrupção do endossomo e liberação da nanopartícula. Tá? Então, basicamente, quando a gente olha para a estrutura da nossa nanoformulação, eu tenho 3 componentes. Então, tem esse lipídio ionizável, né, que é utilizado dentro dessa estratégia que eu mencionei, mas a gente também tem outros lipídios, tá? E a gente tem aí lipídios auxiliares, que é o que a gente chama, que são lipídios aí muito conhecidos, né? DOP, DSPC. As vacinas, por exemplo, da Moderna e da Pfizer usam DSPC como lipídio auxiliar, né? Temos também aí o colesterol, que é como se fosse um tampão, né? Um buffer da membrana, que vai estar relacionado aí com aumentar a dureza dessas nanopartículas, né?
e a estabilidade também, e temos também um lipídio acoplado ao PEG, para aumentar o tempo de circulação das nanopartículas. Então, a plataforma de produção, né, no caso específico das que eu trouxe aqui, são o uso aí, né, desses 4 tipos de lipídios e o dispositivo microfluídico para a produção dessa nanoestrutura. Não sei se ficou melhor a explicação, Alexandre, era isso mesmo? Acho que eu estou compartilhando minha tela. Então, só para talvez ficar mais claro, esse aqui é o dispositivo microfluídico no qual nós preparamos as nanopartículas, né? É claro que existem outras formas de preparação. Tem a nanoprecipitação, dupla emulsão, né? O fato da gente usar o dispositivo microfluídico é que ele garante a reprodutibilidade. Então, sempre que eu fizer lotes diferentes, eu vou ter tamanhos iguais, eficiência de encapsulamento igual, porque eu consigo controlar todos os meus parâmetros de entrada, né? Que é o fluxo dentro desses microcanalículos, né? Então, isso me garante a reprodutibilidade das formulações. Obrigada, Pedro. Pessoal, a gente tem mais um tempinho aí para mais uma pergunta. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode escrever aqui, senão a gente vai encerrando. Tudo certo? Você perguntou se o dispositivo é escalonável, né? Sim, Alexandre. Na verdade, o que nós temos é para a bancada, né? Mas já existem outros dispositivos, inclusive uma empresa, né, que vende aí esse tipo de dispositivo microfluídico, pensando aí no escalonamento dessa produção, tá? Inclusive utilizando o GMP, né? Boas práticas aí de fabricação. Perfeito, então. Pedro, muito obrigada novamente pela tua disponibilidade de conversar com a gente nesse seminário de hoje. E eu acho que se o pessoal tiver mais dúvidas, pode entrar em contato contigo também. Com certeza. Estou à disposição, será um prazer. Então, muito obrigada novamente em nome, então, do professor Marcelo. E até uma próxima, então. Muito obrigada.